Muito obrigada então a todos. Aproveito para chamar ao palco, joga em casa, não é? Professora Amilcar Duarte, professora adjunta da Universidade do Algarve, para nos falar sobre as particularidades do cultivo de abacate e a sua viabilidade no Algarve. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite à revista Agriterra e à organização do evento, que tivemos, de resto, também o prazer de ajudar na organização, enfim, a pequena ajuda que podemos dar aqui internamente. Mas obrigado obrigado também por virem à Universidade do Algarve, que é sempre bom as empresas virem à Universidade do Algarve com organizações como esta, que trazem gente, trazem agricultores, que são também os destinatários de grande parte do nosso trabalho. Portanto, vou-vos falar das particularidades do cultivo do abacate e da viabilidade no Algarve. É uma apresentação que vai fora daquilo que foi a anterior apresentação do Dr. Henrique Colilhas, que é uma apresentação muito ligada a uma empresa, portanto, que está no dia-a-dia do comércio. Esta é uma comunicação mais de base. Vou falar de alguns números que são os mesmos, ou aproximadamente os mesmos, mas de um outro ponto de vista. Vamos falar de algumas das particularidades da cultura. São coisas, algumas muito gerais, mas depois iremos mais ao particular em alguns casos, e depois a viabilidade e os desafios do setor. Eu começaria por dizer que o abacate é uma fruta que tem uma longa história até se tornar importante. Ou seja, quando digo estas coisas, isto tem que ver com aquilo que se diz do abacate. Não é? Muitas vezes diz que é uma cultura exótica, e é uma cultura exótica, sim. É uma cultura exótica, tão exótica como o milho, o tomate e todas as outras culturas que foram introduzidas mais ou menos na mesma altura. O que acontece é que o abacateiro, talvez por ser um fruto verde, não doce, que se queimava pela geada, portanto com algumas dificuldades e pouco atrativo, e não havendo a ideia de que fosse útil para a saúde como hoje existe, foi uma cultura que não podemos dizer que foi introduzida. Digamos que foi sendo introduzida várias vezes. E isso, aliás, há registros também em Espanha. Uma cultura que foi sendo introduzida várias vezes, mas nunca lhe deram grande importância. No Algarve, a cultura também está há vários anos. De resto, um dos primeiros pomares com rega localizada, aí pelos anos 73, 75, não sabemos bem, foi um pomar de abacateiros. E o de nogueiras e outro de citrinos, não é? E foram sendo plantados pomares de abacateiros no Algarve, como sabemos. Aqueles que são aqui do Algarve sabem que havia pomares por aqui. Agora, isso não levou a uma expansão da cultura significativa como aquela que nós observamos na última década. Foi na última década que realmente se deu um aumento da cultura. De resto, esta cultura aumenta no ano inteiro. Como eu disse, eu vou dar aqui alguns números que são paralelos, ou têm as mesmas fontes das que o Henrique Colilhas deu, vou abordá-las de uma forma diferente. Digamos que a cultura é uma cultura que é introduzida nos vários continentes e que é cultivada nos vários continentes. Mas, como nós vemos neste gráfico, a grande produtora de abacates continua a ser a América, ou seja, continua a ser uma produção fundamentalmente do continente americano. Nós vemos ali um aumento das produções, que é aquela linha preta, e a linha roxa é a do continente americano, que é aquela que é a significativa. Depois, a África e a Ásia, linhas amarela e vermelha, têm algumas produções, e a produção europeia e da Oceania e da União Europeia, como veem, é uma linha paralela ao eixo das abscissas, ou seja, praticamente, visto no contexto mundial, praticamente é zero, em termos de volume de produção. Não é? É uma produção insignificante. Quando nós vemos que os abacates cresceram muito, há que vê-lo em certa perspectiva. Ou seja, como vimos no gráfico anterior, cresceram muito. Mas isso é uma coisa que está a acontecer com outras culturas também. Ou seja, quando nós vemos o aumento da área plantada com abacateiros a nível mundial e a comparamos com o aumento da área plantada com citrinos a nível mundial, vemos que os abacates continuam a ser uma cultura menor. Claro que aqui há uma questão que pode parecer contradição com aquilo que o Henrique disse. Eu creio que ele, quando estava a falar da importância, mesmo depois a nível do mercado, estava a falar da fruta, e aqui grande parte dos citrinos são para sumo. E, portanto, grande parte da laranja é para sumo. Não é? E, portanto, a importância dos abacates, no seu cômputo geral, comparando com os citrinos, incluindo os de sumo, portanto, continua a ser uma cultura com pequena importância. A nível aqui do nosso Algarve,
nós estamos a aumentar muito. Temos ali a linha verde, a linha das áreas, e a linha vermelho, a linha da produção, portanto, correspondendo à coluna, ao eixo do lado direito, não é? E estamos, portanto, aí os valores, se nós, diferentes fontes vão dar diferentes valores, andarão por aí pelas 20 mil toneladas aproximadamente, pronto, será aquilo que será à volta disso. Claro que estes números são números estatísticos e, portanto, têm sempre a sua margem de erro, e a área, pois, andará por aí pelos 2.000 e tal, 2.500, eventualmente. Isto são dados dos últimos 2021, eventualmente hoje será um bocadinho mais, mas andarão por aí. Quando comparamos com as outras culturas do Algarve, vemos que, afinal de contas, o abacateiro continua a ter por aí, será da ordem dos 5%, e se duplicarmos a área de abacateiro, o que é possível nos próximos anos, portanto ficaremos com para aí 10% das culturas permanentes do Algarve, não é? Portanto, continua a ser, mesmo assim, uma cultura relativamente menor no Algarve, do ponto de vista das áreas, e, portanto, não podemos estar a falar de que há aqui uma invasão de abacateiros, porque, na verdade, não há, e não há condições para haver, como veremos adiante. A nível da União Europeia, há que ter em consideração que nós continuamos a ser deficitários em termos de abacate, e importamos muito mais do que aquilo que exportamos, linha tracejada, portanto, aquilo que são as importações, e a linha cheia as exportações, e estou convencido que algumas daquelas exportações são exportações internas dentro da União Europeia, portanto, que também as há, e, portanto, o déficit da União Europeia é muito superior àquilo que pode ser indicado por este gráfico, assim como a nível do nosso país. Portanto, nós não estamos a produzir abacates para exportar, mas estamos a produzir abacates para o nosso país. Claro que exportamos e temos vindo a aumentar a exportação e temos vindo a aumentar a importação. E, fundamentalmente, aqui exportamos fruta boa e importamos fruta mais ou menos, não é? Eu, aliás, ainda ontem fui para comprar fruta, aliás, ao supermercado. Entre eles podia ter comprado abacates, não comprei porque não havia um abacate em condições. Estavam todos praticamente podres, abacates ready to eat, quer dizer, prontos para comer. Eu diria que estavam mais prontos para deitar para o lixo do que provavelmente para comer. Portanto, que é o produto que nos aparece no mercado em certa fase. As outras frutas também não estavam muito melhor, mas os abacates realmente estavam uma desgraça. Portanto, nós, entretanto, conseguimos exportar fruta melhor, e que, quando nós vamos ver os preços, sobretudo aqui há que olhar os últimos 3 ou 4 anos, os preços de exportação são preços superiores aos preços de importação, de uma forma geral. Portanto, temos aqui condições, e a produção está, aparentemente, com uma qualidade que permite ter esta diferença. Agora, que condições edafoclimáticas é que necessita o abacateiro? São muitas, enfim, numa comunicação desta não vamos, obviamente, abordar todas. Vou a duas, simplesmente, centrais. Uma, a questão da geada, não é? E eu temo muito que muita gente entusiasmada em plantar abacateiros, com os preços, com os números, com e tal, que esteja a plantar abacateiros em sítios onde vai sofrer bastante depois, não é? Portanto, há que ter cuidado. Eu estou, inclusive, a dar algumas vezes formações sobre abacateiro, e tenho pessoas a falar em plantar abacateiros em mais diversas zonas do país. Ele é possível, ou seja, o facto de ser sensível à geada não significa que não se possa plantar abacateiros no Minho, não é? Mas tem que ser em zonas, em microclimas, em determinadas zonas onde a geada a probabilidade de geada é baixa. Portanto, nós podemos plantar em muitas zonas do país, fundamentalmente no Algarve, mas em muitas zonas do país, mas mesmo no Algarve padece muitas vezes com geada, e temos tido, e como vocês sabem, muitos de vós, portanto, o ano passado particularmente houve grandes problemas aqui no Algarve com geada. Aliás, as fotografias que aqui estão são do inverno, não deste inverno agora, mas do outro atrás, em que tivemos grandes problemas com a geada no Algarve. Portanto, uma das grandes limitações é esta, e quando falamos de ampliar a área do abacateiro, à parte das questões comerciais de que o Henrique Colilhas falou há pouco, há as questões de condições edafoclimáticas que são limitadas. E, portanto, esta é uma cultura que tem espaço para expansão, que é importante, que não deve ser condenada, que não sei, mas é uma cultura que devemos ter a consciência de que não é uma cultura para todas as zonas, e, portanto, este é um dos aspectos. A outra é a questão do encharcamento. É uma cultura que nós vemos aqui no Algarve morrerem muitas plantas com encharcamento. Aliás, algumas das que morreram com frio o ano passado, eu não sei se algumas morreram com frio, se foi com encharcamento. Depois, como se põe o sistema de expressão para combater a geada, depois a seguir encharcam também. Portanto, aquilo que eu costumo dar como exemplo é destas fotografias que estão aqui do lado esquerdo
da Colômbia, precisamente, da província de Antioquia, uma daquelas mais ao norte, na zona de Medellín, onde eu fiquei completamente surpreendido, porque eu estava habituado a ver valas de drenagem nas baixas, nas várzeas, em sítios desses, mas não estava habituado a ver valas de drenagem desta dimensão e a dificultar, obviamente, o tratamento dos abacateiros. Valas destas dificultam, obviamente, a mobilidade dentro do pomar de abacateiros, no bico de um cerro. Porquê? Precisamente pela questão da suscetibilidade ao encharcamento. Isto é para chamar a atenção, não é, que quando se plantam abacateiros, e vocês veem isso, aqui no Algarve isso vê-se claramente, de vez em quando há uma mancha deles que estão a morrer, é na zona mais baixa, é na zona por onde onde a água vai acumular, e aí eles vão morrendo, portanto, com o problema de, enfim, encharcamento, fitóftora e tal. Outra particularidade, digamos, do abacateiro é a sua floração. A sua floração, o abacateiro é uma coisa muito especial. Portanto, bem, claro que muitos já saberão disso, não é? Mas tem esta coisa das flores que abrem primeiro como femininas, depois fecham, depois abrem como masculinas. E, portanto, temos aqui as fotografias das flores nas duas fases. E, portanto, o grupo A e o grupo B, e, portanto, que leva a esta polinização entre o grupo A e o grupo B. Eu não vou explicar isto em detalhe, porque, enfim, creio que a maior parte de vocês já conhece, mas, portanto, que é a questão de haver o grupo A e o grupo B, e, portanto, precisarem de termos os dois grupos para haver a polinização cruzada, de manhã, supostamente, do grupo B para o grupo A, à tarde, supostamente, do grupo A para o grupo B. O ACE é uma cultivar do grupo A, portanto, fundamentalmente é aqui nos polinizadores do grupo B que nós temos de ter para esta polinização funcionar. Porém, isto que está descrito muito bem, academicamente, funciona assim nas zonas tropicais. A floração é muito afetada pela temperatura, umidade relativa do ar e pela nebulosidade, pelo menos por estes fatores, não é? E, portanto, isso leva a que a hora de início de cada fase da flor seja diferente e a duração de cada fase da flor seja diferente. E leva, portanto, a que, apesar do modelo teórico, ou seja, aquilo que deve funcionar de acordo com a bibliografia, é isto que aqui está, o ACE a abrir como flor feminina de manhã e como masculina à tarde, os polinizadores, isto aqui é um ensaio aqui feito no Algarve, num pomar aqui do engenheiro Benjamin, em que tem estes três polinizadores. Portanto, o Ettinger, o Zutani e o Bacon devem abrir de manhã com masculinos e à tarde com femininos para haver polinização cruzada entre os dois. Agora vamos ver como é que a coisa funciona. Num dos dias em que nós fizemos uma observação minuciosa ao longo de todo o dia, vimos que, efetivamente, no ACE abriram as flores femininas de manhã e à tarde masculinas, mas as dos polinizadores nunca abriram femininas e abriram só masculinas e abriram quando muito bem entenderam. Ou seja, aquilo que é o modelo que nós andamos a pensar que funciona, nem sempre funciona. Isto é num pomar em concreto. E no dia seguinte, que nós fizemos observações, foi completamente diferente. O ACE nem abriu flores masculinas, abriu só femininas e, em vez de abrir de manhã, abriu durante o dia, a meia da manhã para o resto da tarde. E, portanto, enfim, uma situação completamente diferente. E num outro terceiro dia em que vimos, portanto, vimos que abriu feminina e abriu masculina ao mesmo tempo o ACE, não as mesmas flores, são outras flores, mas abriram de forma a haver polinização cruzada. Duas delas não chegaram a abrir flores nem femininas nem masculinas e a outra abriu com masculina. Portanto, disto, enfim, o que resulta é que o Bacon é aquele que tem uma maior sobreposição, apesar de tudo, de polinização com a cultivar ACE, mas esta questão da polinização cruzada e dos grupos A e B necessita muito mais estudo, necessita muito maior conhecimento. E isto tem implicações na produtividade. Não é? A produtividade que é afetada porque necessita polinização e que depois tem outras dificuldades. Não é? A flor do abacateiro é uma flor de polinização entomófila, portanto por insetos, mas que tem as características que lembram uma planta com polinização pelo vento, ou seja, uma flor pouco atrativa, que as abelhas não a procuram muito. Aqui vemos, na mesma escala aproximadamente, pelo tamanho da abelha, e vemos que a flor de uma laranjeira é uma flor que se vê bem, que atrai, e a outra, a do abacateiro, é uma coisinha pequenina que atrai menos. E, portanto, em zonas onde nós temos a floração ao mesmo tempo de citrinos e de abacateiro, é natural que as abelhas vão mais para os citrinos em vez de ir para o abacateiro e, portanto, nós possamos ter problemas de polinização. Adicionar abelhas é bom, não é? Portanto, colmeias, para termos como polinizadoras, é sempre um fator importante. Outra questão que nós devemos ter em conta aqui no Algarve, e que nos é favorável neste caso, é que
nós praticamente temos uma praga e uma doença, enfim, depois aparecem outras coisinhas, poderá haver outra praga ocasional, poderá aparecer outra doença qualquer, e aparece, vamos lá ver, outras doenças que não são específicas do abacateiro, nomeadamente a fitóftora, mas aquilo que é específico do abacateiro temos poucos problemas, felizmente. A nível de exigências hídricas, a cultura efetivamente tem exigências hídricas, mas quando nós vamos ver o coeficiente cultural, que no fundo é a relação entre a necessidade de água da cultura em comparação com um relevado, poderá ser um relevado de um campo de golfe ou outro relevado qualquer, vemos que o coeficiente é sempre inferior a 1. Ou seja, anda pelos 0,75, 0,65, 0,85, em função da percentagem de cobertura do solo, portanto, no fundo, do tamanho das árvores, aqui, entende-se isso, e da época do ano. Portanto, temos ali vários coeficientes culturais. Esses coeficientes culturais são sempre inferiores a 1, o que significa, portanto, que são muito semelhantes, de resto, a outras culturas, como é o caso dos citrinos, e, portanto, as necessidades de rega são aproximadamente as mesmas. Mesmo nos dados apresentados pela DGADR, em relação ao consumo de água em diferentes sistemas de rega, vemos que no sistema de rega gota a gota, temos ali o abacate com 7.300 metros cúbicos, enfim, será um valor, portanto, por hectare e por ano, é um valor elevado, é um valor que, por aquilo que nós temos visto aqui no Algarve, pensamos, por os dados, pelo menos, que os agricultores nos dão, que os valores que estamos a utilizar são bastante inferiores a este, mas são dados que, mesmo considerando este valor, são muito na mesma linha das outras culturas, sendo que há culturas que gastam mais e outras que gastam menos, sendo que as que gastam menos têm, por vezes, a questão de que, se lhe for aplicado mais, elas crescem mais e produzem mais, enquanto que o abacateiro, se for dado a mais, pode morrer. Aqui temos alguns consumos, os consumos são elevados, embora o consumo de água, que eu estou a utilizar o termo, eu não gosto de utilizá-lo, porque muitas vezes faz uma comparação do consumo de água pela agricultura com o urbano. Não são realmente a mesma coisa, porque por cada litro de água utilizado nas nossas casas, não é, sai 1 litro de esgoto, que necessita ser tratado, que é um fator de poluição. Os litros de água que vão para os pomares, que vão para a agricultura, na verdade, essa água não se transforma em esgoto, essa água transforma-se, além de se transformar em alimento, transforma-se em umidade relativa do ar pela evapotranspiração, transforma-se em umidade do solo e em diversidade, biodiversidade e a riqueza de matéria orgânica do solo. Portanto, tem um papel ambiental também, ou seja, não tem um papel simplesmente de produção, que é importante, mas tem um papel também ambiental e, desde logo, portanto, não se podem, por isso, comparar consumos urbanos com consumos na agricultura. Os volumes são completamente diferentes e, quando nós vemos estes números, podemos chegar, em algum dia, a 176 litros por árvore por dia. E são valores que, para nós considerarmos aquilo que é o volume de água, parece-nos muito, não é? Quer dizer, eu costumo dizer, uma vaca bebe 50 litros de água quando chega por dia, por exemplo, ou quando nós comparamos isto com o caudal de um rio ou com o caudal de um riacho até, vemos que os valores não são assim tão elevados quanto isso. Bom, iria falar agora sobre algumas das questões dos desafios e dos cuidados necessários com os abacateiros e dos problemas, no fundo, que eles têm. Começando pelas barreiras. As barreiras, pronto, o abacateiro tem tido uma barreira mediática tremenda, não é? As notícias que têm surgido na comunicação social são sempre destas, não é? Ainda ontem eu estava com uma pessoa ao telefone e disse, olha, epá, tenho de desligar, tenho que ir preparar uma coisa que amanhã tenho uma expressão do abacate e tal. Epá, aquela coisa que consome muita água. Lá tive que perder 10 minutos a explicar que não é bem assim, não é? Mas isso é uma coisa que acontece sempre. Tá? Fala-se de abacateiro, na pessoa da mesa ao lado no café, em qualquer sítio. Toda a gente sabe que o abacate consome muita água. E, portanto, é evidente que hoje já há alguns artigos que têm surgido também sobre isso, a contradizer isso, mas, de uma forma geral, aquilo que hoje é a opinião na sociedade é uma opinião muito negativa em relação ao abacateiro e os agricultores, e nós todos, devemos ter isso em consideração. Combater isso, mas, antes de mais, ter isso em consideração. Bom, outro dos aspectos que também tem sido colocado, ou foi colocado do ponto de vista legal, é o facto do abacateiro não ser considerado uma cultura estabelecida,
Enfim, hoje creio que isso está sanado, nós temos uma variedade registada e, portanto, havendo uma variedade registada, neste caso, a do lado esquerdo, que é uma polinizadora, de resto, do grupo B, portanto, essa questão estará já ultrapassada. Estamos a tentar registrar uma segunda variedade, está na fase de caracterização, para que, de uma vez por todas, deixem de dizer que o abacateiro não é uma cultura estabelecida em Portugal e passem a dizer isso da Alfa Ribeira, que também não há nenhuma variedade registada em Portugal, por certo, mas pronto. Um aspecto que eu acho que é muito importante, considerando a necessidade, obviamente, e a viabilidade da cultura e a importância da cultura no Algarve, há uma questão que é necessário dizer aos agricultores, é importante que os agricultores tenham, os agricultores e os técnicos, todos nós tenhamos isso em consideração, o perigo da movimentação de material vegetal. Como eu disse lá atrás, nós temos poucas pragas e poucas doenças, por enquanto. Mas a movimentação de material vegetal, a facilidade com que hoje nós vamos a um sítio qualquer, ao continente americano, então, não é? Onde nós podemos ir e trazer uma variedade que encontramos lá especial, bestial, uma coisa extraordinária que nós passamos a ter na nossa quinta que ninguém tem, podemos estar a trazer a desgraça do setor. Porque doenças e pragas, aqui estão alguns exemplos que foram tirados assim meio ao acaso, não é? Mas há muitos mais, não é? Temos coisas que podem desgraçar completamente a cultura do abacate. Se nós começarmos a ter as mesmas doenças e as mesmas pragas que tem no continente americano, deixamos de ter a vantagem que temos hoje em dia, temos uma cultura onde se faz muito menos tratamentos fitossanitários do que nas outras culturas e do que aquilo que se faz no próprio continente americano. Portanto, isto é um aspecto fundamental, não trazer plantas de outros países, sobretudo do continente americano, mas de qualquer movimentação de material vegetal, mesmo dentro da Península Ibérica, não é? Não quer dizer que não se possa fazer, mas se se fizer que se faça com plantas de viveiros certificados, com plantas certificadas, com passaporte fitossanitário, não estou a dizer nada mais do que aquilo que o Sr. Diretor Regional estará ali a pensar, que é cumprir a lei, não é? Mas, por vezes, a lei não se cumpre. Esse é o problema, não é? E, portanto, há que chamar a atenção para isso. São várias as pragas, são várias as questões que podem provocar defeitos nos frutos e tudo isso que aqui está. E, portanto, esse é um dos aspectos que nos cabe a mim chamar a atenção. Tenham isto em consideração, porque senão pode-se, digamos que, matar a galinha dos ovos de ouro. A questão da rega é outro aspecto importante. Vamos lá ver. É uma cultura, efetivamente, muito exigente em água, no sentido de que não tolera a seca. Portanto, não tolerando a seca, é uma cultura que necessita de permanente rega e cuidado com a rega. Não podemos regar em demasia também. Agora, dentro disto, nós temos que continuar a fazer um esforço, até pela opinião pública que existe, de tentar fazer um esforço no sentido de reduzir os consumos de água. Para isso, nós submetemos um projeto, o Agro Mais Eficiente, que, entre outras culturas, também lá tem lá os citrinos, tem lá também a Alfa Ribeira, tem outras culturas, mas, entre outras, tem o abacateiro, no sentido de desenvolvermos tecnologia, conhecimento, que nos permita combater a ideia do elevado consumo de água e, além disso, poupar água, porque a falta de água é um problema real, e transmitir também para a sociedade que estamos a trabalhar nesse sentido, não é? Devo dizer que este é um trabalho que nós estamos a fazer, em colaboração entre a Universidade, a Direção Regional, algumas empresas agrícolas, tem alguns agricultores que disponibilizaram os seus pomares para colaborar. É o caso do engenheiro Diamantino Trindade, do engenheiro Pedro Mogo, que, aliás, está aqui também, e, portanto, estamos a tentar fazer esse trabalho. Temos dificuldade, mesmo assim, em ter alguns pomares que teriam melhores condições para fazer este trabalho, que realmente não há disponibilidade dos agricultores para colaborar. É bom que pensemos que este é um problema que não é da Universidade do Algarve. Eu, por mim, continuo a comprar abacates no supermercado, porque não tenho abacateiro nenhum. Portanto, pensem que isto é importante para o setor. Enfim, se isso servir de alguma coisa. Se não quiserem, pois por mim não há problema nenhum. Outros desafios que eu acho que são importantes. Acho que é importante, é uma cultura que nós podemos jogar, porque nós temos que jogar aqui, nós não podemos competir, como foi dito, com a Colômbia ou com o Peru em termos de preço e em termos de quantidade. Temos que competir em termos de qualidade e temos que competir com uma coisa que é a imagem do produto, com aquilo que é as externalidades que este setor pode gerar, não é? E aquilo que nós podemos dizer sobre o produto. Eu ainda no outro dia estava a assistir a uma comunicação sobre os citrinos no Brasil.
que é uma indústria grande, potente, e a ver no que é que eles apostam. Porque uma das coisas que eles estão a apostar é na questão da fixação de carbono. Ora, o abacateiro tem um potencial grande sobre isso. Nós podemos jogar com o abacateiro como fixador de carbono. Nós, de resto, temos já alguns dados que já obtivemos de ensaios feitos aqui, em como o abacateiro contribui para o aumento da matéria orgânica no solo. Aquilo dos ensaios, pelo menos, que temos. Aliás, temos uma coisa para publicar agora, já com dados desses, né? De uma aluna de mestrado que esteve a trabalhar sobre isso. E, portanto, nós temos que, além de produzir abacates, temos que vender esta imagem. Temos que dizer o setor, o que é que pode fazer, não só a produção que temos, a produção de qualidade que podemos ter, mas, além disso, o facto de nós estarmos a contribuir para fazer armazenamento de carbono, estarmos a fixar carbono e estarmos a contribuir para tudo isso. Da utilização de máquinas, tudo isso, portanto, que também tem uma pegada de carbono. Portanto, nós temos que estudar estas relações. É uma coisa que nós temos estado a fazer, neste caso, sem projeto, sem financiamento. Estamos a fazer um pouco, tentando apanhar alguma coisa de outros projetos para fazer isto, mas que achamos que é importante. Já temos pedido também a colaboração de alguns agricultores, que nos têm facilitado os pomares para colher amostras e, portanto, continuaremos a trabalhar nisso. A produção em modo de produção biológico é também uma coisa que eu acho que nós temos que apostar. É uma cultura que tem boas condições para isso, ou pelo menos em resíduo zero, porque é uma cultura que tem menos pragas do que outras e, portanto, é mais fácil relativamente fazê-la em modo de produção biológico do que outras. E sendo uma cultura em que o fruto já tem um valor elevado, não é? Isso é mais fácil de viabilizar. Outra questão é a biodiversidade em pomares de riqueza de microbiota no solo, enfim, podemos ter uma riqueza grande de biodiversidade e temos que apostar nisso. Apostar nisso é fazer isso e dizer isso, não é? Porque não se trata só de fazer isso, trata-se de dizer isso, trata-se da tal mensagem que o diretor regional falou há bocadinho, de passar essa mensagem para fora. O que é que o setor é capaz de fazer? Esta é a minha opinião enquanto académico, não sou produtor de abacates. Outra questão é a sustentabilidade social. Nós hoje todos temos também a questão de que a comunicação social, a sociedade está muito atenta à intensificação da cultura do abacateiro. É uma cultura super intensiva, que não é, mas que é cultivada como super intensiva em alguns países. Aqui é uma cultura intensiva, não é? Tal como outras. Mas, portanto, esta questão da responsabilidade social de fazer com que tenhamos mais emprego de qualidade e menos emprego de má qualidade de imigrantes sujeitos a condições sociais, de habitação e não sei quê, inadequadas. Combater isso. Temos uma cultura que permite fazer isso, que é uma cultura que exige relativamente pouca mão de obra, comparando com a framboesa, comparando com outras culturas que exigem muita mão de obra, muita gente. Esta é uma cultura que exige relativamente pouca gente, não é? E que pode ser gente melhor paga, melhor remunerada, com um emprego fixo, com algumas condições, para que não se diga aquilo que se diz, que é o país está a crescer economicamente à custa de uma agricultura intensiva, feita com base em imigrantes, com base em... e, portanto, com problemas... eu estava a pensar que estavam a ver a imagem e estavam a ver outra coisa, era... Também estava... Pois, era melhor olhar para o slide do que para a minha fotografia. Pronto, já está. Pronto, era um bocado esta mensagem também, ou seja, fazer agricultura é bom ganhar dinheiro com os abacates, mas é bom pensar não no negócio de um ano, não no negócio de uma campanha, mas num negócio para continuar numa atividade económica que é digna, que é merecedora de respeito, que é merecedora de consideração, que é importante para a sociedade, que é importante para a tal diversificação da economia regional e nacional, que é importante para a soberania alimentar, a nível nacional e a nível europeu, que é importante para tudo isso, mas que, portanto, é preciso dizer isso, é preciso sublinhar isso e é preciso caminhar nesse sentido. E, por aspectos sociais, já agora, dizer-vos que estou aqui com todo o prazer convosco,
é um evento importante. Se não estivesse aqui, estava nesta manifestação também noutro aspecto da qualidade do trabalho na investigação, que é outro aspecto que é importante, e, portanto, estaria ali se não estivesse aqui convosco e com todo o prazer. Obrigado. Não sei se há questões. Se é para pôr questões agora.